O amor não é só emoção ou romantização. Amor é ação, presença, empatia e consciência. O amor, ele começa em você, expande para o outro e transforma o mundo real. Oiê, eu sou a Giza e esse é o Dando Voz aos Meus Pensamentos. Um lugar onde a alma fala e talvez você se escute também. Por que no episódio de hoje eu resolvi falar sobre o amor? Eu acho que no ano de 2025 eu falei muito sobre esse tema e talvez tenha sido uma das minhas maiores pesquisas no ano. Foi sobre o amor, foi quando eu li o livro da Bell Hooks também, né, tudo sobre o amor. Eu li um outro da Amanda, mas fugiu agora o nome, mas também falava sobre isso, mas voltado mais para o amor romântico. E eu acho que também foi o ano que eu mais escutei aquela frequência 528 Hz, que é a frequência do amor. Esses dias eu tava fazendo a minha página matinal, né? Eu tenho um caderno assim que eu acordo. Eu começo a escrever tudo que vem na minha cabeça. Não importa, não tem julgamento, se são coisas boas, coisas ruins, reclamação, xingamentos, ou emanação de amor mesmo, ou preguiça, enfim, são tantas coisas ali, mas que tem sido um processo terapêutico muito bom, que tem me ajudado muito. E é uma forma de amor comigo mesma, né? De me cuidar assim que eu acordo. De fazer uma, sei lá, higienização mental. Não sei se é considerado, mas quase que isso. E por que eu quis falar sobre o amor? Porque conforme eu fui ali, né, escrevendo a minha página matinal, acho que foi vindo novos insights sobre isso, porque acho que eu tinha uma visão do amor mais limitada, e eu acho que continua ainda limitada, eu com certeza vou aprender muito mais futuramente, mas eu acho que a parte limitada que tava assim na minha cabeça era que a gente não precisava demonstrar, só do fato de eu, enfim, sentir, talvez olhar aqui pra você e ficar emanando amor, jogando amor, sentindo amor, em pensamento mesmo, não nada concreto, nada palpável, não em forma de grandes gestos, não em forma de grandes gestos mesmo. Eu acho que eu tinha um pouco esse pensamento limitado porque talvez eu tenha uma crença, né, um paradigma de que, ai gente, o bichinho tá tão fofinho, eu vou ter que filmar ele pra vocês verem, ele tá muito fofo, olha isso é amor. Ah, bichinho, ele levantou, gente, mas ele tava deitadinho, coisinha mais fofa. Não tinha como não desconcentrar aqui, né, gente? Ele é um gostoso. E eu amo ele. Desculpa. Voltando. Eu acho que eu tinha mesmo um paradigma, uma crença mesmo mais limitada de que se você ficar demonstrando muito, aí não é verdadeiro, é meio que... É que é uma linha tênue, né? Eu acho que quem faz... Acho que a gente tem que fazer tudo pro outro, pra nós mesmos, mas principalmente pro outro, né? Sem esperar nada em troca, de forma genuína, porque isso é amor. Quando você faz algo de forma genuína, sem esperar, quer dar um presente, mas não jogar na cara depois, não ficar falando toda hora, ai, mas eu te dei aquilo, não sei o quê. E daí eu acho que eu fico muito com medo de cair nesse outro lado, que daí eu não queria demonstrar tanto. Na verdade, eu acho que eu até demonstro. Uma coisa que eu vejo que eu mudei muito é a questão do toque físico, né? Eu acho que é uma das formas também de demonstrar amor, de demonstrar afeto, né? Toque físico, abraço, beijo,
carinho mesmo ali. E eu acho que eu melhorei muito e graças ao meu entorno, né? Graças ao amor que eu fui recebendo. Acho que eu não tinha essa visão de que realmente o amor transforma e muda as pessoas e cura as pessoas, principalmente isso. Acho que o amor cura. E a gente esquece desse poder que a gente tem nas nossas mãos. Porque com certeza eu fui curada e curo também muitas pessoas por causa do amor que eu recebi. Ter recebido, receber, na verdade, ainda esse afeto. Eu sempre falo aqui, eu não falo pra me achar, gente, eu não falo. É porque realmente eu sou muito grata, eu sou muito bem rodeada de pessoas e cada vez mais eu conheço mais e mais pessoas incríveis e que me demonstram esse amor. E sim, eu tô falando de amizades porque eu tenho bons amigos mesmo de qualidade, assim, que... Ai, bichinho, para! Ei, tchutchu. Para de morder. É a forma dele demonstrar amor é mordendo. E brincando, enfim. Mas eu tenho muito isso com os meus amigos, assim, e eu sou uma pessoa fácil de fazer amizade. Então é muito fácil as pessoas conseguirem entrar no meu círculo. Porque eu sou uma pessoa muito aberta. Eu não fico segregando, diminuindo pessoas, não faço isso. Mas ao mesmo tempo, eu não sou idiota. Apesar de ser bem aberta, e já foi um grande problema, porque eu acho que muitas pessoas já se aproximaram de mim, se aproveitando disso, né? Porque acaba sendo uma porta mesmo para pessoas mal intencionadas. Mas se eu percebo que a pessoa tá com segundas intenções, e não tô dizendo de segundas intenções de se aproximar romanticamente nem nada do tipo, mas segundas intenções quando é na maldade mesmo. Graças a Deus e talvez por trabalhar muito a minha espiritualidade, a minha mentalidade também, minha saúde mental, acho que eu percebo com mais facilidade. Isso tem me ajudado a me afastar de problemas, assim, ou pessoas que possam vir a ser um problema logo mais. E as pessoas não aceitam, né? Quando elas perdem e não conseguem conquistar o que elas queriam. Mas que o amor ajuda também muito é a empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. E quando eu digo empatia, gente, eu volto a dizer que a gente não é obrigado a nada. A gente não é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a fazer nada pra gente. E a gente não é obrigado também a salvar ninguém. A gente salva se a gente quiser, se for genuinamente da nossa vontade, mas não em detrimento da nossa saúde mental, enfim, da nossa saúde física e tudo mais. Não, aí não vai ser amor, porque daí você não vai estar se amando. Mas é mais fácil de entender porque as pessoas agem como elas agem. E é muito mais fácil de ler também. Eu vi um documentário essa semana, acho que foi sábado, da Brené Brown, que é Call the Courage. Acho que é esse o nome, tá na Netflix. Vou pesquisar aqui pra falar certo pra você, mas acho que é isso mesmo. Call the Courage. É The Call the Courage. É Brené Brown, né? The Call the Courage, né? O poder da coragem, em português, né? The Call the Courage. The Call to Courage. Nossa. Bom, tô aprendendo inglês, não sou perfeita, mas é isso. The Call to Courage, né? O poder da coragem, de Brené Brown. E ela fala muito sobre vulnerabilidade. Eu acho que o amor tá muito ligado à vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que ter também muito cuidado. E quando alguém faz alguma coisa ruim pra gente, ou nos trata mal, ou xinga, ou... Enfim, volto a repetir, nunca é pessoal, é sempre mais sobre ela do que sobre você. Essa pessoa tem uma dor muito grande, tem uma tristeza muito grande, e ela tá muito vulnerável, só que ela não quer mostrar essa vulnerabilidade. E pra mascarar, né, pra, enfim, não demonstrar isso, ela acaba
agindo que nem um animal irracional. Porque nós somos animais também, né? Somos seres humanos, mas somos animais racionais, mas na maioria das vezes, principalmente de forma inconsciente, a gente age de forma irracional. E é por isso que a gente acaba ferindo outras pessoas e outras pessoas também acabam nos ferindo. E não é por falta de amor, na verdade, o que vai salvar essas pessoas, o que vai nos salvar, na verdade, é o amor. E eu vi um vídeo, acho que no TikTok, não, foi no Instagram, que tava assim na legenda: eu adoro quando pessoas encerram um ciclo. E tava uma mãe e o filho, assim, fazendo geladinha gourmet, e daí eles estavam gravando o vídeo, e daí ela deu a geladinha, ela tinha acabado de encher, acho que era de chocolate, não lembro, e ela deu pra ele falar sobre a geladinha. Só que ele foi pegar e a mãozinha dele pequenininha e o saquinho de geladinha era grande, assim. E escorregou da mão dele, tadinho. E caiu em cima da lata de leite. E meio que explodiu, assim, né? Pá! Derramou leite pra tudo quanto é lado. Na hora ele começou a chorar, tadinho. E juro, na hora me deu vontade de chorar, porque o que você espera? A criança comete um erro, a primeira coisa que acontece, geralmente, pelo menos na minha geração, que eu sou da década de 90, final ali dos anos 90, a gente já levava um xingão, já levava um grito ou um tapa. Infelizmente, essa é a criação que a gente teve, que a maioria, né? Que a maioria da minha geração teve, e acho que a geração do meu pai e da minha mãe foi até pior, era até pior do que isso. Mas é isso. Daí ele já começou a chorar, esperando uma bronca, esperando, sei lá, um tapa, um xingamento ali. E a mãe dele só falou assim: tá tudo bem, calma, acontece. Aí ele: não, mas eu derrubei aqui, que não sei o quê. E ela: tá tudo bem, meu amor. A gente lava o saquinho, porque ele não arrebentou, né? Explodiu, quando eu falei explodiu, tipo, como bateu o saquinho dentro da caneca de leite, explodiu pra cima, assim, o leite, né? Tipo, espirrou, na verdade, espirrou, essa é a palavra certa. Espirrou o leite pra cima. Daí sujou ele, sujou a mãe dele, mas sujou a mesa, assim, principalmente. Aí ela: não, meu filho, tá tudo bem. A gente lava o saquinho. Aí ela foi, lavou, entregou pra ele: tá vendo? Tá tudo bem. Aí ele continuou chorando, ele: não, mas tá tudo sujo aqui agora. Aí ela: eu vou limpar, tá tudo bem. A gente limpa. Aí ela tira ele: mas tá derrubando no chão, mãezinha. E daí ela: não, meu filho, eu passo um paninho, tá tudo bem. E acalmou ele, e ao mesmo tempo acalmou quem tava assistindo, porque a gente já tá tão acostumado com a irracionalidade humana, né? Com a agressividade, com a raiva, que quando a pessoa age diferente, choca. E esse deveria ser o normal. Isso é amor, é uma forma de amor, e é uma forma de curar. E eu sinto que essa nova geração tá muito mais empenhada nisso. Tem vários vídeos, se você pesquisar na internet, tem vários vídeos de crianças, né, ensinando, tipo assim, a mãe testando, né, os filhos, falando alguma coisa. Ah, não sei o que, porque é meu cabelo. Aí a criança vem com um discurso, uma maturidade, assim, que nós não temos. Não, seu cabelo é lindo, você é linda. Aí a mãe se olha no espelho: não, mas eu tô gorda, que não sei o que. Aí a criança: não, mãe, você é linda. Você tá maravilhosa. E não sei o que. Tipo, são pequenas coisas que, na verdade, se tornam grandiosas. Eu vi outro vídeo de uma menina também, eu acho que ela é influencer de beleza, acho que, não sei se em Curitiba ou no Rio Grande do Sul, não sei. Ela apareceu pra mim lá na For You do TikTok, e dela falava: as pessoas acham que eu sempre fui rica, que eu nasci em berço de ouro, não sei o que, mas aí ela começou a contar a história de vida dela, que ela sofreu muito, que os pais dela tiveram ela muito cedo, eles eram muito jovens, acho que a mãe dela deveria ter uns 14, 15 anos, o pai dela uns 19. E era muito desestruturado, eles, enfim, eram usuários de entorpecentes. E pensa uma criança crescer num ambiente desse. Ela cresceu num ambiente repleto de violência, ela realmente foi muito oprimida, assim.
E ela fala que isso afetou muito a autoestima dela, que ela não queria parar em casa quando ela era adolescente. Ela vivia em festa, vivia saindo, porque ela não suportava ficar dentro de casa. Agora, quem ensinou ela e quem curou ela foi o namorado dela. Aí ela conta a história que o namorado dela tem pais psicólogos, então provavelmente por isso que ele tem essa maturidade, né? Teve essa empatia e essa compaixão, porque ela fala que ela, por 2 anos, assim, do relacionamento deles, ela maltratou muito ele, ela feriu muito ele, e ele nunca rebateu ela. Ele nunca devolveu com a mesma dor, com a mesma raiva que ela descontava nele, porque não era sobre ele, era sobre ela, era sobre a dor dela, sobre o que ela vivia com os pais dela. E ela fala que o tempo inteiro ele sempre ficava assim. Ela xingava, brigava com ele, queria terminar toda hora com ele, e ele só abraçava ela, só acolhia ela. É um gesto muito bonito, só que eu vejo o quão difícil é isso. Eu tenho certeza que eu não teria estrutura emocional para lidar com uma pessoa assim. Eu não tenho. Falando de peito aberto mesmo, eu não tenho. Óbvio que hoje eu tenho uma visão melhor e com certeza vou agir melhor em circunstâncias parecidas, mas eu não sei se eu dedicaria 2 anos da minha vida. E isso é amor. Mas também é amor quando a gente sabe a hora de sair e até aonde a gente suporta. Porque é igual um bombeiro, ele não pode... Ele é treinado, né? O bombeiro, ele é treinado para entrar numa casa em chamas e salvar pessoas. Mas quando você faz aqueles cursos mais simples, né, de brigadista, o brigadista não é o bombeiro, ele não tem todas as ferramentas, todos os treinamentos e a inteligência emocional e o preparo psicológico para lidar com isso. É você primeiro se salvar. É igual, acho que o exemplo melhor é o do avião, né? Quando cai a máscara de oxigênio. Primeiro coloca em você, depois você coloca no outro, porque não tem como você salvar o outro se você não estiver vivo. Então coloca a máscara de oxigênio em você coloca no seu filho, na sua mãe, periquito, papagaio, enfim. E eu não teria, e ele, óbvio, porque ele tem esse namorado dela, tem uma estrutura emocional, um preparo, assim como um bombeiro tem um preparo a mais para entrar numa casa em chamas. Então, eu admiro ele e admiro ela por reconhecer isso nele hoje. Mas é muito difícil. E é muito difícil, igual tudo isso que tá acontecendo, por exemplo. Nada justifica, tá, gente? Nada justifica. Eu tô lendo um livro que fala sobre persuasão, comunicação, negociação, e é um cara que já foi do FBI. Ele que escreveu esse livro. E daí ele conta muitas histórias da época que ele era um dos principais negociadores de reféns, né? Porque ele negociava com bandidos, enfim, criminosos de alta periculosidade, que sequestravam pessoas, enfim. E o objetivo ali da negociação é tirar os reféns com vida. E ele já falhou, mas ele também já acertou muito. E ele falava muito disso. Ele fala muito disso no livro, né? Eu não terminei ainda, eu tô bem no início. Mas ele fala muito disso, que é se colocar no lugar da outra pessoa com empatia, mas uma empatia calculada. Você não invalida os sentimentos, porque ainda mais criminosos armados, né? Eles estão enfrentando muitos sentimentos ali. E as pessoas não fazem o que elas fazem por fazer. Elas fazem carregada de alguma emoção, de algum sentimento. E principalmente por causa de alguma falta. A gente sempre faz alguma coisa porque a gente tem necessidade de algo. E na atuação a gente estuda muito isso. E quando a gente vai para uma cena, a gente tem a nossa necessidade. E a gente sempre vai num embate. É como se fosse uma luta mesmo. Por isso que as cenas cada vez mais estão mais reais. Porque a gente entra em cena com uma necessidade e com o objetivo de atingir, de alcançar e suprir essa necessidade.
Então nós, seres humanos, temos necessidade. Um criminoso, ele tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele tem uma necessidade por trás, ele tem um motivo. E a gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça pra dizer se esse motivo é legítimo ou não. Na verdade, pra pessoa em si é legítimo, sempre vai ser legítimo. Pra ele, a gente concordando ou não. Um assaltante, eu não concordo com assalto, eu não acho que ninguém deveria ser assaltado, não acho que ninguém deveria sair assaltando pessoas. Mas ele tem uma necessidade, seja porque tá com fome, seja porque precisa comprar uma droga. As pessoas têm necessidades. E a única coisa que preenche ou que supre, de fato, é o amor. É o amor. É o amor que realmente é o clichê da vida. O amor salva, realmente é o amor que salva. O amor que cura. Mas a gente busca o amor de formas destrutivas. Porque a gente tem medo de demonstrar vulnerabilidade. A gente tem medo de se colocar na arena, como a Brené Brown fala. E de pagar o preço pelas coisas que a gente quer. De pagar o preço para conseguir chegar onde a gente quer. Para conseguir o amor que a gente quer. E aqui, quando eu falo amor, é para tudo, não só romanticamente. É pra tudo. Então, acho que o convite é mais pra gente tentar se colocar no lugar do outro. E eu acho que quando a gente se ama também e consegue amar o outro, a gente tem mais empatia de entender o porquê que as pessoas agem como elas agem e porque elas estão nos tratando como elas estão nos tratando. Vou voltar na história da menina lá que tratou o namorado dela que nem um lixo durante 2 anos. E ele teve empatia de acolher, de abraçar ela e nunca rebater ela, usar as palavras dela contra ela. Porque ele amava ela e ele sabia que aquilo não era dela. E como ele fez isso com ela, ela replicou isso. E às vezes não, a gente sempre vai, né? Tudo que a gente aprende, a gente acaba replicando de forma inconsciente. É o que a gente aprendeu de fato. A mãe dela, ela foi visitar a mãe dela e a mãe dela começou a gritar com ela, xingar ela. E daí, geralmente, ela agia da mesma forma. A mãe dela começava a xingar aqui, ela xingava de volta. Ah, porque você, nanã. Ah, você... E daí começa aquela escalada, né? Aquela briga generalizada. E ela disse que, pela primeira vez, ela escutou a mãe dela gritando, xingando. Ela só falou assim: tá tudo bem, mãe. Eu sei que você não quer me ferir. Eu sei que você não tá brava comigo. Você está chateada com o papai. Tá tudo bem. E daí ela abraçou a mãe dela. E a mãe dela começou a chorar. E pediu perdão pra ela. E daí, só que eu vejo que ela ainda falava de um lugar de culpa, que ela falava, eu poderia ter feito isso há muito tempo. Mas assim, ela não poderia ter feito isso há muito tempo, porque ela não tinha os conhecimentos que ela tem hoje. Entende? Porque não tinha quem curasse ela antes. Mas o namorado dela curou ela, e daí ela, hoje, pôde replicar isso e curar a mãe dela. E eu admirei isso demais, porque numa situação recente eu poderia ter agido da mesma forma. Mas eu prefiro, porque a gente tem muito disso. Ou a gente vai partir pra ação e ir pro embate, ou a gente vai se fechar, né? Porque a gente sempre... Só tem 2 maneiras da gente agir. Ou a gente vai pro luta e fuga, que é o embate, ou a gente congela. E eu sempre fui muito mais da segunda linha, eu congelava. Preferi ignorar, fingir que eu não tô ouvindo, que eu não tô escutando, que aquilo não tá acontecendo. E agir com indiferença mesmo, até porque é uma forma que eu tenho como arma para ferir outras pessoas, eu acho que é indiferença. E é o que mais dói em mim, e é o que eu acho que vai doer nos outros também. Mas não é a melhor maneira é essa, de acolher, de entender que não é sobre você, que é sobre o outro, é sobre uma dor do outro, e tentar acolher. E é isso, então, eu acho que o convite é primeiro, se conheça, trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe em você o seu amor próprio. Não tô falando pra você não se jogar na arena, pelo contrário, se jogue. Se jogue mesmo, porque, por exemplo, romanticamente, a gente tem que estar em relacionamentos, tem que se colocar, tem que, sei lá, ir pra encontros, se desafiar mesmo, porque você só vai aprender a se relacionar se relacionando, não tem como você aprender a se relacionar se você ficar trancado dentro de casa, ou, enfim, criando barreiras e muros. Outra coisa que eu aprendi também recentemente, porque eu não gostava de me expor muito.
mas eu tô aprendendo a me expor, mas também acho que se expor demais também não é. Eu acho que tudo demais é prejudicial a si. E quando você tem um conhecimento muito palpável de quem você é, de onde você veio, por que você faz o que você faz, é muito mais difícil também do outro, apesar dele te atacar e tentar te ferir, dificilmente ele vai conseguir, porque você sabe quem você é. E você sabe que o que o outro faz é mais sobre ele do que sobre você. E que é uma dor dele. E daí entra compaixão. Compaixão primeiro por você, por não aceitar. A pessoa fala, você é isso, você é aquilo, você não sei o que, sei lá. Só que você sabe que você não é isso, você não é aquilo, você não sei o que lá. Então não dói. Então já chegou aqui, caiu. Segundo que você tá sofrendo, né? Por isso que você quer me ferir. É uma dor sua. Está tudo bem. Eu legitimo sua dor, eu entendo a sua dor. E eu sei que uma hora você vai se curar dela, vai se libertar. Assim como eu já fui curada por outros. É isso, gente. Eu não sei se eu viajei na maionese aqui, mas eu acho que como semana passada eu falei de um tópico muito sensível, levantei gatilhos pra mim, são gatilhos pra mim mesmo, né? Mas e também pode ser pra outras pessoas. Mas eu acho que a gente lembrar o que pode nos curar também, o que pode ser, né, que a Thaís Lançando fala muito disso, né, gatilhos e glimmers, o que podem ser glimmers, e o maior glimmer de todos é o amor. Então é importante falar sobre ele, porque o amor é o porquê, né, de todas as coisas. É isso, espero que vocês tenham gostado, se fez sentido, se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilha com essa pessoa. Se quiser comentar aqui, deixar um comentário, uma reclamação também, ou só quiser aproveitar o comentário aí para desabafar, para soltar esse sentimento guardado aí dentro de você, faça isso. O importante é que você se cure e que você possa se amar dentro do seu mundo e se amar neste mundo que nós existimos. É isso. E nunca se esqueça, abrace o teu jardim e floresça. Beijinhos. Vou mostrar o biquíni. Eu aqui no chão, servindo beleza, amor e carinho pra Gizinha, né? Beijinhos.